Vídeo de hoje para falar sobre essa nova era de Wagner Mancini no Goiás e os primeiros reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, que não está distante. A Série B que começa no dia 4 de abril para o Goiás, passando essa sexta-feira do dia 28 na outra, né? Então, assim, não está longe, está assim muito próximo do início da, talvez o principal, o Campeonato Brasileiro mais importante da história do Goiás, porque é um campeonato que o Goiás ele pode ou tentar voltar à Série A e buscar o seu prestígio no futebol nacional ou se afundar na Série B e até mesmo um risco de rebaixamento para a Série C, eu não vejo como impossível. Até porque o Goiás ele precisa reformular o seu elenco e buscar contratações de peso. Primeiramente sobre o técnico, o Goiás acerta. Agora precisa ir no mercado para acertar também as suas chegadas. Segundo informações confirmadas pelo jornalista Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, um abraço para o Caio, inclusive, o Goiás ele possui negociações avançadas com um meia atacante, um camisa 10, e também um centroavante. Os nomes não foram revelados, mas caso as negociações se concretizem, já reforçam o Goiás no início da Série B. Essa informação confirmada na noite deste domingo. Então, sim, o Goiás já tem acerto com esses dois atletas até o presente momento. Nomes que já foram especulados com sondagens, enfim, o Shailon do Atlético e também o Max, ponta esquerda, do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, tá bom? Mas o Goiás ele busca também um camisa 9. Então, saindo desta situação, bora falar sobre opções dentro desse elenco, jogadores que já foram especulados, outras opções no mercado. Primeira delas sobre o Shailon, atleta de 27 anos, comentei sobre ele em outro vídeo. Segundo informações do jornalista André Isaac, existe uma possibilidade de uma troca envolvendo o Goiás e o Atlético do Shailon, juntamente com o William Lepo. Acredito que seria sim um bom camisa 10. Já foi procurado pelo Goiás também nas últimas 3 temporadas, desde que deixou o clube lá em 2021. É um nome que sempre volta à tona. Nessa temporada pelo rival, 16 partidas, com 2 gols marcados e 2 assistências. Aqui o mapa de movimentação do Shailon, fazendo principalmente essa função de um camisa 10. Para falar sobre um outro jogador, esse inclusive com passagem pelo Goiás, o Paulo Baia. Né? Não tem como deixar de citar o Paulo Baia aqui no nosso vídeo. Por quê? É um jogador que deu certo no Goiás com o Wagner Mancini. O Paulo Baia, assim, apesar das críticas, é um jogador que foi regular, e pelo lado positivo, do começo ao fim da temporada. Naquele momento que o Goiás ele engata a sequência de 7 vitórias, o Baia ele teve alguns momentos no banco de reservas, mas quando entrava contribuía. Por exemplo, contra a Chapecoense fora, ele entrou no segundo tempo, deu uma assistência, marcou o gol contra o Operário também, aquela goleada aqui na Serrinha. Contra o Amazonas fora de casa, foi titular ali nas 2 últimas rodadas, marcando 2 gols e 1 assistência. Então, assim, um atleta que durante a Série B teve 8 bolas na rede e um desempenho bastante aceitável. A situação do Paulo Baia é a seguinte: ele pertence ao Primavera ainda, só está emprestado ao Fluminense. Então, aquela história que o Goiás queria esperar para contar com um jogador com empréstimo gratuito novamente, ela aconteceu, mas para o Fluminense. Então o Fluminense ele tem uma opção de compra, só que não precisou comprar o Paulo Baia em definitivo. Nesse campeonato carioca venceram reserva, dos 5 jogos que realizou, somente 3 na condição de titular, atuando principalmente pela ponta esquerda. No geral são 7 jogos pelo Fluminense, com 1 gol marcado contra o Águia de Marabá na Copa do Brasil, onde ele entrou no segundo tempo, daquele duelo com a goleada fora de casa. Eu gosto sim do Paulo Baia, acredito que seria um bom reforço para o Goiás, até porque no ano passado eu afirmava isso. O Goiás precisava manter os dois, o Paulo Baia e o Wellington Matheus. Os mesmos erros que o Goiás não fez, né? Ele tenta corrigir, trouxe o Wellington Matheus de volta, não é solução, mas pode ajudar na composição do elenco. Trouxe também agora o Wagner Mancini. Bora começar então o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação confirmada pelo jornalista Caio Munif, da Rádio Band News, da Rádio Bandeirantes, para você ver, né, que o nosso jornalismo, enfim, a internet ela possibilita de tudo, né? Não necessariamente essa informação da negociação da ESPN veio de fora, de um cara do Rio, de São Paulo, não, veio aqui de Goiás. Então a internet ela é um caminho sem volta, ela é um rumo à liberdade muito grande, e parabéns para o Caio também por fazer essa cobertura. Já confirmada, além dessa informação do Caio, a gente já tem também as confirmações do portal Lance, nesta última terça-feira, que a ESPN avança para fazer a transmissão da Série B em 2025. Esse acordo basicamente já está selado. A gente deve ter a transmissão
tanto no canal ESPN, na TV fechada, como também no Disney Plus. Na última vez que eu assinei a Disney Plus, já dando uma cornetada aqui, eu não gostei muito porque assim, o valor aumentou muito, né? Então antes era 25, 30, já estava quase 50 reais. Eu achei meio pesado, tá? Depois disso, na hora que você ia assistir os jogos maiores, né, teve um jogo clássico City e United. Aí você tinha que ter aquela assinatura Plus, se eu não estiver enganado, estava quase 70. Eu achei um pouquinho salgado, tá? Por ter nesse comecinho de ano basicamente só o futebol europeu. Claro, se tiver a Série B, Libertadores, Sul-Americana, porra, aí é outros 500, né? Mas, para esse comecinho de ano eu achei o preço salgado, mas as transmissões são boas. Se a gente pelo menos analisar por esse prisma, as partidas com a própria exibição, a filmagem da ESPN, aqui na Libertadores, por exemplo, o jogo do Corinthians, né? Se eu não estiver enganado, teve isso na Libertadores deste ano, eu acho que sim. A qualidade era boa, claro. Não sei se para todos os jogos. A gente tem que pontuar também que a Globo ela tem uma expertise em transmissões já de 60, 70 anos, né, no futebol brasileiro. Então, em transmissões em geral, né, de programas, enfim, no futebol, há pelo menos 40 anos já sendo uma referência, sem sombra de dúvidas. Então, é outro cenário. Mas é uma possibilidade sim, e as informações que a gente tem até agora, mesmo não tendo a confirmação da sua transmissão, né, a CBF mais uma vez dando show. A CBF é ridículo, assim como a Copa Verde. Estamos na semana de estreia e não tem uma definição, né? Já estou gravando esse vídeo quarta-feira, 1h da tarde. Sexta-feira, às 7 horas, ou seja, daqui 3 dias e 6 horas, teremos um dos maiores clubes do futebol brasileiro em campo, que é o Goiás, sem transmissão, sem definição. Então, assim, isso é uma vergonha. A princípio, a Globo não participará, tá? A Globo não exibirá a Série B dessa temporada. No ano passado, vocês vão se lembrar, a segunda divisão ela teve transmissão na TV aberta. Alguns jogos na TV Brasil, alguns na Bandeirantes e no YouTube do canal Gold, além da transmissão fechada, Premiere e Sport TV. A Globo mais uma vez jogando para nada, né? Já que nessa Série B não tem nenhum dos seus 12 favoritos grandes, ela acaba fazendo isso. Como falei, para mim o caminho do Goiás tem que ser de independência. Assim como o Atlético Paranaense que peitou a Globo e tem a coragem, tem culhão e não só isso, tem condições financeiras para tirar dinheiro de outras formas, o Goiás não tem. Tá? O Goiás e os outros clubes, infelizmente, no futebol brasileiro, eles são capangas. Então qualquer migalha que jogarem para eles, eles vão aceitar. Essa que é a realidade. Agora eu comento mais sobre a questão dos valores. Então para esse ano, teremos a Série B na ESPN. Ainda não dá para mim chegar aqui e falar, ó, jogo sexta-feira vai ser na ESPN principal, com narração do Rogério Valga, né, que é o principal. Não dá pra gente cravar isso aqui ainda. Pode ser que a ESPN faça a transmissão da Série B igual são os jogos, por exemplo, no campeonato inglês, aqueles que não tem a narração em português. Eu não sei se vocês sabem, tem como você entrar ali, a ESPN no seu site tem todos os jogos dos campeonatos que ela transmite, mas às vezes é 2 ou 3 que está passando ao vivo que tem a narração em português, mas ela disponibiliza também todos os outros jogos nas abas, né? Só você clicar e selecionar a partida. Não estou falando que as partidas não terão transmissão, tá? Narração não, vai ter sim, mas o que eu quero dizer é que às vezes os jogos podem não passar naquele tanto de ESPN, 1, 2, 3, 4, né? O Premiere que tinha acho que quase 7, 8 canais, pode ser que fique apenas no site, na Disney Plus. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também em relação a essa informação importante. A tendência